Agora o apelido pega, né? Oh, meu Deus. O que vocês não sabem é que eu brincava muito com a Camila sobre isso. E aí eu tô que nem jogo, que eu temia me sobreveio. A paz, queridos, tudo bem? Amém. Eu vou pedir para os meninos segurarem um pouquinho o tema. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a orarmos antes de começarmos. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigada, Pai, porque nós temos a sua palavra. Senhor, nós somos gratos por tudo que ela nos traz, por tudo que ela nos mostra, Pai, que nós já temos conquistado. Obrigada, Pai, porque essa palavra, ela vai ser carregada de unção para cumprir o que precisa ser cumprido. Obrigada, Pai, porque todos nós vamos nos lembrar dela em momento oportuno. Diabo, você não vai roubar essa palavra. Essa palavra será guardada em nossos corações. E nós vamos usufruir de cada pedacinho dela, Pai. E nós vamos manifestar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Aqueles que estão ao nosso redor e ao mundo, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Esse culto é teu. Você é bem-vindo nesse lugar. Nós te amamos. Obrigada por eu sendo um instrumento, Pai. Totalmente desobstruído, sem interferência daquilo que o Senhor tem e deseja para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, o tema dessa noite é algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E é uma coisa que quando você entra num lugar e tem, é perceptível. Mas quando você entra num lugar e não tem, você é ainda mais impactado. Então, às vezes, nós falamos sobre coisas que nós temos um certo nível de conhecimento. A minha formação, ela é na área de licenciatura, eu sou professora. E a gente costuma tratar alguns temas teóricos com as crianças. E aí, quando você faz junto com a criança, ela vai muito bem. Você está ali na lousa e você fala, o que a gente faz agora? É isso, pro. E agora é isso, pro. E agora é isso, pro. Aí você fala, que beleza, todo mundo entendeu tudo. Agora a gente vai dar os exercícios. Quando você dá um exercício, a criança para e fala, por onde começa, pro? Ô, pro, mas e esse passo aqui? Então, queridos, tem coisas que Deus vai tratar conosco, porque você tem um grau de conhecimento. Mas você só sabe mesmo quando você consegue praticar. Quando você consegue praticar sozinho, significa que você aprendeu. A gente fala que a criança interiorizou aquilo. O que é isso? Era um conhecimento que estava fora, mas agora ela colocou para dentro. Então, tem certas palavras. Aliás, a Bíblia inteira. Tudo aquilo que você lê, você precisa consumir, mas consumir com um desejo tal de que seja vida para você, que venha para dentro. Amém? Pode colocar o tema, por favor. E o tema de hoje, queridos, é pacificadores. Então, nós vamos passear um pouquinho por essa temática da paz. Lembra que eu falei, se você entra no lugar que tem paz, você percebe. Mas se você entra no lugar que não tem, você é impactado negativamente. Então, nós vamos falar sobre o que é paz, que você já tem a paz, e nós vamos falar sobre levarmos essa paz. Então, nós vamos passar por essas 3 facetas da paz. Eu sou uma pessoa que o Senhor trabalhou fortemente nessa parte. Eu tenho uma característica, sabe aquelas características de entrevista de emprego? Que você fala e ela serve tanto para o defeito quanto para a qualidade? Que aí a pessoa fala assim, qual é o seu defeito? Perfeccionismo. Qual a sua qualidade? Perfeccionismo. Não tem gente assim? Ah, fala um defeito seu, sinceridade. E, queridos, eu tinha uma dificuldade muito grande de controlar a minha intensidade. Intensidade é uma coisa boa, quando você sabe dosar. Não dá para você dar 199% em uma coisa, aí você fica só com 1%, dando patada em todo o resto que ficou, entendeu? Nós não podemos ser assim. Equilíbrio é algo de Deus, amém? Então, o Senhor tratou comigo, porque enquanto eu estava no 199, querido, tinha paz, tinha tudo. Quando chegava no 1%, acabou. E não podemos ser assim. E aí eu tinha dificuldade. Por quê? Porque
tudo que eu fazia, eu precisava ir muito bem. Se eu não fosse a melhor, mas eu não estou falando para ser de orgulho, não. É de dedicação, sabe? Se eu não fosse a melhor, eu queria estar entre os melhores, porque eu me dediquei. Mas isso te leva a uma vida, queridos, que você vive tentando agradar os outros, mostrar coisa para os outros. E se tem uma coisa que isso tira de você rapidinho, é a sua paz. Então, pensa aí. O Espírito Santo, eu tenho certeza que está mostrando áreas na sua vida de coisas e ímpetos que você tem que podem ser lícitos, mas estão tirando a sua paz. De algum jeito, está afetando aquilo que Deus te deu e que não poderia ser mexido. Amém? Aleluia! E sabe, queridos, com a intensidade, eu tinha uma vida frenética por produtividade. Eu precisava sempre estar rendendo, sempre fazendo alguma coisa. E aí eu tinha ótimos resultados. E zero paz. Tem uma palavra que é paz no hebraico, que é shalom. E shalom vai significar paz, né? Sossego, tranquilidade, contentamento. Significa entre tantas outras coisas. Mas o que cabe aqui para nós hoje é isso. E eu não conseguia ter essa parte do sossego, queridos. Eu não conseguia ter essa parte do contentamento. Mas Deus é bom e misericordioso. Ele me ensina. Ele te ensina. Amém? Nós não estamos aqui porque eu nasci assim, eu cresci assim e vou ficar Gabriela. Se você nasceu assim, você precisa morrer de novo, nascer de novo, que aí as coisas mudam. Amém? Então, há um jeito. Há um jeito. E havia muita dificuldade de eu ter paz comigo. E uma vez você perde essa paz interior, querido, a paz exterior também, você não consegue passar essa paz para as pessoas. E você não precisa abrir, esse versículo não é o base da ministração, mas Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Sabe que paz é tão importante que aí está ela entre os nomes de Jesus? Não é algo bobo. E foi desse paz aqui, que é do Antigo Testamento, que eu tirei a referência para o Shalom, tá bom? Eu vou ler a maior parte dos versículos na NVI, tem alguns ou um na NTLH, que fica mais fácil a nossa compreensão. Então, queridos, se é importante a ponto de Jesus ser chamado Príncipe da Paz, e você está inserido nesse reino, é porque paz não pode faltar onde nós estamos. Paz não é uma coisa que é dispensável para o cristão. Ela é indispensável para as nossas vidas. E agora, se você puder abrir em João 14, 27. João 14, 27. Nós vamos ver que a paz, ela também aparece, e aparece muito no Novo Testamento. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Ótimo, aqui era Jesus falando. E aqui ele fala: deixo com vocês a paz. Deixou, ele falou, isso é um tempo, foi anos, séculos atrás, mas ele falou deixo, ele falou no presente, então hoje em dia é passado. Ele já deixou. Está aqui. Amém? Então ele não vai deixar, porque às vezes nós estamos num problema e falamos assim: Senhor, me dá paz para passar por isso. Jesus, vem aqui. A gente precisa que você... Hoje em dia não tem mais cruz, não, mas a gente dá um outro jeito de você morrer. E aí... Não podemos, queridos. Já foi feito. Amém? Se você acha que não foi feito, você assiste o culto de domingo à noite. Foi feito. Amém? Está consumado. E aí, a paz no grego, ela tem uma intensidade bem legal, uma tradução muito boa para os dias de hoje. Ela tem estado de tranquilidade nacional. Quando não tem guerra, tem
Paz, ótimo. Ausência de devastação e destruição de guerra. Paz entre indivíduos. Harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. Pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Eita glória! Olha o poder da paz. Paz e alegria, ou paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Da paz do Messias, o caminho que leva à paz, à salvação, do cristianismo, o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação, através de Cristo. E por essa razão, nada temendo de Deus e contente com proporção terrena de qualquer que seja a classe. O estado de bem-aventurança dos homens justos e retos depois da morte. Aqui tem uma coisa muito interessante, queridos. Ele fala que nós podemos ter a paz, porque nós já temos a segurança da salvação. Sabe, queridos, que a sua vida ela pode estar virada de pernas para o ar. Você não perde a salvação por causa disso. E não tem, pode acontecer qualquer coisa com você. A situação que você pode estar passando seja horrível. A salvação é a coisa mais preciosa que eu e você temos, e ela não vai ser tirada de nós. Isso deveria trazer um estado de paz para a gente. Amém? Você saber que você já tem. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente fica buscando aprovação, ser visto, um status, alguma coisa do gênero, queridos? Sabe quem já está te seguindo? Quem já curtiu você? Deus. Você já tem a plena aceitação de Deus. A gente não precisa mais viver essa loucura frenética de metas, resultados e agradar pessoas, e nananana, porque aquele que importava, você já agradou. Amém? Aleluia. Nós vemos em Isaías 32:17, Isaías 32:17, diz assim: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E aqui, se você talvez ache que é justiça como a justiça que tem o juiz, não é essa justiça. É a justiça de ser aceito por Deus. Então, o fruto da justiça, o resultado de ser aceito por Deus, ele gera paz. Ele será paz. Amém? Então, nós precisamos ter essa convicção, queridos. Porque você, muitas vezes, vai precisar de algo para se apegar, para não desistir. De algo para se apegar, para não fraquejar. E a gente ter essa convicção da nossa salvação. E que pode estar tudo um caos. Você vai olhar e você vai falar assim: eu estou bem com Deus. Está tudo certo aqui. As coisas vão se resolver. Amém? Aleluia! Essa paz, ela já está em você. Um dos motivos que Jesus veio, querido, uma das coisas que ele resolveu, foi essa questão da paz. Ele é o príncipe da paz. Amém? Nós vamos ver em João 16:33. João 16:33. Aleluia. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E eu acho interessante, porque quando a gente é professor, se tem uma coisa que você fica olhando, é os detalhes da frase. Ah, isso é um conectivo, isso é um advérbio, isso é um não sei o quê. Porque você consegue ter uma maior compreensão da frase. E aqui, quando ele usa, eu disse isso para que em mim. Em, queridos, é um lugar. É um lugar que nós estamos. Nós estamos em Cristo. Então, nele, nós temos paz. Amém? Então, esses detalhes parecem coisa boba, querido. Mas não é um lugar longe de você, é um lugar que você está nele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Então, a paz que ele nos deu não é circunstancial. Ele não fala aqui num versículo, olha, eu estou falando que vocês têm a paz, então você não vai passar por momento ruim nenhum. Ele fala o oposto. Ele fala, eu já estou falando, porque o momento ruim vai chegar, mas você não depende do momento. Ele nos deixou aqui já sabidos, sabe? Quando você tem uma avó e ela fala assim, ó filho, eu estou falando isso aqui para você ser sabido. Quando chegar a hora, ele já te deixou ciente do que ia acontecer. E o Senhor, enquanto eu estava vindo no carro e meditando na palavra e tudo, ele me trouxe um momento que eu passei, queridos, e que você pode falar assim, não tem. Eu acredito que não tem momento pior que nós venhamos passar do que a perda de alguém que a gente ama. Amém? Eu acho que isso é para o ser humano. Nós não fomos feitos para morrer. Então, essa é a coisa que eu acho que mais impacta uma pessoa, é quando ela passa no momento que um ente querido dela parte. E uma vez, a gente estava passando por essa turbulência, minha avó estava quase partindo, e aí teve uma complicação e ninguém queria entrar lá. E o Senhor, ele já vinha trabalhando comigo sobre essa questão um pouco antes. E aí, meus tios não queriam estar perto, meu pai olhou para mim e falou, vamos? Falei, vamos, a gente não vai deixar a avó sozinha. E aí a gente entrou. E sabe, queridos, não é para você ficar triste, está tudo bem. Está tudo bem. Sabe quando você criança, uma criança vai carregar livro didático para a escola, e ela fica na birra ali porque ela quer pôr a mochila? Só que está muito pesado para ela. Mas ela põe a mochila. Aí você pega a mochila e faz assim. E aí ela vai andando e você vai assim. Ela está de mochila, mas ela carrega o peso. Era isso que eu sentia. Eu estava lá, eu segurei a mãozinha da minha avó. E eu sabia o que estava acontecendo. Eu não estava dormente, queridos. Eu não estava em outro lugar. Só que não tinha peso. Essa é a paz que não depende da circunstância. Amém? Quando você estiver passando por alguma coisa assim, lembra, Senhor, segura minha mochila. Amém? Que esse seja um exemplo bem didático para você. Você vai passar pela circunstância, mas não vai ser difícil para você. Amém? Aleluia. Pode estar, queridos, um caos fora, mas não vai estar um caos dentro. A gente precisa ter essa convicção. E nós podemos desfrutar, queridos, dessa paz quando nós nos mantemos firmes no Senhor. Tem uma coisa que você precisa saber, que o seu espírito já está nele, mas a sua mente, ela tenta o tempo inteiro. E você tem que trazer ela. Querida, é firme aqui, ó. Segura. Como se fosse um personal. Eu vejo, nossa irmã Karen posta, aí ele fica, segura, 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 segura. Você tem que ficar assim, a mente querendo sair, você fica, segura, segura, segura. Não vai. É aqui, na palavra, aqui. Para você não achar que eu tirei isso da minha cabeça, Isaías também, 26, 3. Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Toda vez, queridos, a gente pode arrumar desculpa, a gente pode arrumar nominho bonito, a gente pode, mas você não entende, mas estar nessa posição é muito ruim. Mas toda vez que a gente perdeu a paz, é porque a gente perdeu primeiro a confiança. Se você está confiante em Deus, não tem por que você se desesperar. Não faz sentido. Então, toda vez que você já tiver perdido a paz, é porque muito antes foi a confiança. Então, nós precisamos trazer a nossa confiança para o lugar certo. Porque você trazendo, você confiando, você cheio da palavra, cheio de fé, queridos, a sua paz, ela vai estar guardada. Amém? Aleluia, você vai conseguir desfrutar dela. Quando confiamos na palavra e na obra redentiva de Cristo, nós sabemos o que Ele fez por nós sabemos o que nós temos nele e nós não temos motivo para perder a nossa paz. Porque você sabe
quem você é. Você sabe o que você tem e o que você pode. Não tem motivo. Amém? Você não precisa abrir, é um pouquinho grande, eu vou voltando aos pouquinhos. Se você quiser, já deixa aberto, porque a gente vai voltando, na verdade, é melhor. Filipenses 4, do 6 ao 9. Esse aqui é um versículo que você pode grifar aí, porque ele tem praticamente uma receita nele. Filipenses 4, 6, 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo, ele é muito completo. Porque ele aponta uma coisa, ele aponta um jeito da gente se expressar. Quando ele fala assim, sobre a amabilidade. Que a amabilidade de você seja conhecida por todas as pessoas. Sabe, queridos, uma pessoa amável, e eu vou falar aqui o sentido no original, é moderação, suave, gentil, apropriado, conveniente. E eu achei muito interessante porque, quando veio essa palavra conveniente, eu pensei, mas conveniente para quem? Porque, às vezes, quando você está numa situação de confronto, de crítica, que alguém está te atacando, teoricamente, queridos, você agir conforme o que está acontecendo, é você ir para o embate. Porque ela está te atacando, vou me defender. E aí começa. Essa seria uma ação que a gente poderia dizer conveniente com a situação. Mas não é conveniente com a situação, é conveniente com o que você é. Amém? Então, queridos, numa situação que a gente está sendo atacado, a gente não ataca de volta, porque isso seria conveniente para uma ação do mundo. Bateu, levou. O crente apanha e não revida. Não está no nosso repertório de práticas fazer uma coisa dessa. Então, achei legal que, primeiro, ele já trouxe uma ação que você poderia considerar uma ação pacificadora. Você ter amabilidade. E aí, depois, ele fala o quanto nós precisamos confiar em Deus. Porque ele fala que você precisa pedir. E depois que você vai pedir, você vai descansar. Ele já fala aqui que você vai fazer as suas petições e depois você vai render ações de graça. Você não vai continuar pedindo e pedindo e pedindo. E a gente vai ver porque cada uma dessas ações, elas são encadeadas. E elas são o ciclo para você se manter em paz. E ele nos dá um passo a passo de como andar na paz. E aí esse passo a passo é o que a gente vai falar agora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, não andar ansioso, porque onde tem a ansiedade, ela também não vai ter a confiança. Porque nós poderíamos dizer que uma pessoa que está ansiosa, ela está com ausência de paz. Então, a gente precisa ter confiança. Então, não ande ansioso. Fazer as nossas petições a Deus. Porque você já está confiando que Ele te escuta. E você confia tanto que Ele te escuta, que depois você vai render ações de graça. Porque você sabe que Ele já te ouviu, você já pode agradecer. Amém? E aí, queridos, Ele já fala para cuidar do pensamento. Então, tudo que é bom, tudo que tem alguma coisa boa, agradável, de algum louvor, nisso pensais. Porque se você pensar na coisa errada, vai levar sua confiança pelo ralo.
A gente começa muito bem, a gente começa confiando, a gente começa declarando, mas daqui a pouco o pensamento vem. E se você deixar o pensamento errado assentar, daqui a pouco a sua confiança vai embora. Então, ele dá um passo a passo para a gente não se contaminar. E, por fim, ele ainda manda a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Tá, tudo bem, você pensou coisa muito boa, né? Agora, ótimo. Agora, põe em prática tudo que você aprendeu. Esses versículos, eles são preciosos, queridos. No momento de pressão que você não sabe nem o que fazer, você volta aqui e fala, primeiro eu preciso andar em amabilidade. Depois eu preciso passar o problema para o setor certo. E aí, como eu mandei num setor muito bom, ele vai resolver. Aí eu só vou pensar a coisa certinha, porque já deu certo. E eu vou continuar colocando essas coisas em prática. Amém. Aleluia. Você não precisa aproveitar o momento de situação ruim. Sabe quando uma pessoa a gente vê em filme que tem um término e é sofrido? E ela fica curtindo aquele sentimento e põe a música triste, porque precisa desfrutar do sentimento para passar rápido? É mentira. Porque se a gente entende que isso é uma verdade, queridos, quando você estiver numa situação bem ruim, passando um problema bem grande, você tem que se entregar para o problema. Você precisa chorar, você precisa vivenciar o problema, pensar no problema o tempo inteiro, porque é isso que quem está na fossa faz. Não pensa em outra coisa. E aí, queridos, você se posiciona como um derrotado, porque você não vai se posicionar em fé. Nunca. Só pensando no problema, seu nome, preocupação. Então, você não precisa aproveitar as situações ruins para superar as dificuldades. Você precisa ter um posicionamento de fé. É isso. Amém? Não é ficar curtindo o sentimento que vai te promover para sair dessa situação. O que vai te promover é a confiança em Deus. Amém? Ai, Felipe, é muito difícil. Não fale negativo, irmãos. Sabe? Porque para pensar. O que está acontecendo, Deus sabe? Sabe. O que você está pensando, Ele também sabe. Você não sabia, né? Para pensar, Ele sabe o que você pensa. Porque quando a Bíblia fala que no Antigo Testamento era preciso adulterar para estar em pecado. Mas no Novo, simplesmente olhar e cobiçar. Quem sabe você está cobiçando ou não? Só quem está aqui, ó. Porque você pode estar fazendo cara de que não está cobiçando. Não, eu estava só olhando a roupa. Querido. Então, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que você está pensando, e ainda assim você acha que você tem que ficar reclamando o dia inteiro para ele entender do seu problema? E ele está, eu sei. Eu sei. Eu sei. Quando que vai vir fé da sua boca? Quem é casado sabe quanto é ruim. Você ficar aguentando a pessoa falar a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, imagina Deus com a gente. É, pai, porque essa situação. No outro dia, é, pai, porque essa situação. É, pai, porque essa situação. Rapaz, acho que é por isso que é fé que agrada a Deus. Porque murmuração não tinha como. Não tinha. Então, amém, queridos. A gente precisa entender que Ele sabe o que está acontecendo. Ele só está esperando a nossa reação. Porque o que Ele tinha que fazer, assim como foi ministrado no domingo, está feito. Aleluia. Glória a Deus. Então, você compreendeu que a paz já está aí? Amém? Foi conquistado com preço de sangue essa paz. Não é qualquer coisa não, queridos. Então, a gente precisa valorizar. E você sabe por quê? Que primeiro eu te expliquei o que é paz. E depois eu falei que você já tem. E agora, a gente precisa saber o que é. E você precisa saber que você tem. Porque só dá para alguém uma coisa, aquilo que você tem.
Amém? Infelizmente, queridos, eu ainda não posso dar um diamante para ninguém. Hoje. Porque pela fé, eu já tenho. Espera só uns minutinhos que eu posso dar para você. Sabe? Por quê? Porque ainda eu não estou em posse física disso. Mas nós podemos ser pacificadores porque nós já temos a paz em nós. Amém? E isso é muito importante porque, às vezes, a gente que estaria nessa posição de pacificador, nós não fazemos. Porque nós achamos que alguém que não tem essa paz vai conseguir resolver e pacificar as coisas. Muitas vezes, queridos, as pessoas que não têm Jesus, elas pacificam as coisas por meio de uma coisa meio autoritária, que não é o nosso jeito. E aí, você está envolvido na circunstância, na situação, e era para você assumir o controle. Para você ir, para você agir. Só que você está tão no caos, que não percebeu nem que podia ser você a solução. Então, nós precisamos perceber que a paz, ela é um dos frutos do Espírito. E fruto não é para você. Fruto é para o outro, porque você já tem a paz. Amém? Então, fruto é alimento que sai da árvore para os outros. O que alimenta o fruto é a seiva da árvore. A sua essência que transborda e acaba por alcançar outras pessoas. Sabe, querido, que tem uma seiva que corre dentro de você chamada Rio do Espírito? E ela vai alimentar todos os frutos que as pessoas vão pegar e vão se alimentar. E quando elas se alimentarem daquilo, elas não estão se alimentando de algo natural. Elas estão se alimentando de algo sobrenatural que tem poder para mudar a vida dela. Aleluia. Então, queridos, nós podemos e precisamos ter consciência dos frutos que nós estamos carregando. Amém? Paz é um fruto do Espírito. E o mais interessante é que ela faz oposição a muitas obras da carne. Muitas. Eu fiquei até chocada. Quando eu comecei a olhar, eu falei, caramba, a paz resolve quase tudo. Sozinha. Então, eu vou ler Gálatas 9, 16, 24 com vocês. E essa está na NTLH. Desculpa. E nós vamos ler, porque aqui vai falar tanto do que é obra da carne, tanto do que é fruto do Espírito. Esperar uns minutinhos. Gálatas 9, 16, 24. E o Pai? Ah, é Gálatas 5, desculpa, gente. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que ama a nossa natureza humana quer, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e, por isso, vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana dela, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza.
As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas. Sabe o que era humano? O ciúme, a inveja, as brigas, crucificaram. 6 das obras da carne, elas são evitadas quando nós assumimos uma postura de paz. E nós vamos ver. Inimizade. Quem tem paz, querido, fica arrumando inimigo por aí, eu gosto, eu não gosto. Não. Você é pacificador, você está para arrumar amigos, não inimigos. As brigas. Quem é pacificador acaba com a briga, ele não faz briga. Amém? Ciumeira. Sabe quem tem paz? Não fica atrás, não fica olhando, não fica... Não, está tudo bem. E eu vou dizer mais. Tem gente que acha que não é ciumento, porque não é ciumento com o cônjuge. Mas não encosta no filho dela. O marido não pode chegar no seu filho e... Não, deixa que eu falo com ele, deixa que eu brigo com ele. É seu precioso? Tem ciúme do carro, tem ciúme... Sabe quem tem pai já sabe que as coisas estão dando certo, que vai ser bom, confia em Deus e não vai ficar. Marido que não empresta carro para a mulher, é porque ela vai bater. Cadê a confiança em Deus? Entrega, confia, irmão, e vai. É sério, gente, a gente perde a nossa paz por tão pouco. Acessos de raiva. Quem tem paz não tem isso. Não fala o que não devia porque se estressou. Por quê? Manteve a paz. Também, isso aqui, queridos, desunião e divisões. Porque quem é pacificador atua para isso não acontecer. Sabe, às vezes a gente entra numa bolha que tudo a gente quer fazer time. Tudo, qualquer coisa que tiver na vida, principalmente na era da internet, é time. Eu gosto disso, eu não suporto isso. Sabe que você pode ter a sua opinião, mas você não precisa falar? A gente não precisa falar o que a gente pensa sobre todas as coisas. Tem uma frase que é, eu prefiro ter paz do que ter razão. E mais não. Mas não. Eu vejo gente que tem o prazer de a pessoa faz uma publicação, aí vem um e comenta atacando a publicação. Aí a publicação não é dele, mas ele está defendendo o outro, porque ele está naquele time, entendeu? Aí ele entra na publicação dos outros para defender a pessoa. Fala, meu Deus, isso é uma vontade de briga. Não é, nem é teu problema, rapaz. Mas a gente está assim. A gente precisa ter lado, não precisa. Ou você já tem o seu lado. Sabe? Porque vai ter coisa, querido, que vai ferir o lado da palavra. Aí você tem um lado, você tem um posicionamento. Mas, vocês lembram de um negócio que apareceu, acho que era um vestido na internet, que uns viam azul, outros viam branco? E davam umas brigas. Não, é azul, não é... Que importa? Você vestiu o vestido? Eu também não. Mas a gente briga por essas coisas. E às vezes, queridos, a gente leva esse tipo de contenda para a nossa casa. Começa com a brincadeira, você mostra para alguém, o que você acha daqui? Daqui a pouco já está discutindo coisa profunda e filosofia eterna, sabe? A gente não precisa ser assim. Não é uma postura de pacificador. Não precisamos. Então, a paz, ela evita muito problema. Se você pensar que só 6 obras da carne são evitadas por uma postura pacificadora, nossas ações, elas precisam ser compatíveis com aquilo que nós carregamos. O que está aí dentro não é para gerar caos. O que está aqui dentro não gera caos. E aí a gente precisa pensar, queridos, porque às vezes, lembra que eu falei das características? Pensa você trabalhar com uma pessoa que está no 220 o tempo inteiro. Frenética, que não para. E aí você quer almoçar e a pessoa não para. Começa a trazer caos. É pequeno. Mas é muito melhor a pessoa se sentir confortável perto de você, porque você não é tão acelerado assim.
Porque a gente não está incomodando as pessoas? Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui para sermos pacificadores. A paz, ela está em você, mas ela precisa transbordar e alcançar os outros. Amém? Nós precisamos ter essa consciência. Que ótimo, você já entendeu que na hora que você tiver um problema muito grande, a paz está aí. Agora, então, nós vamos para o próximo passo. Se você ainda estava vivendo intensamente o problema, você precisa primeiro praticar a outra parte. Eu preciso andar em paz. Quando você conseguir estar andando em paz aqui dentro, você vai conseguir externar isso para fora. Né? Então, nós precisamos compreender esses passos, situar onde a gente está, para saber aquilo que a gente precisa fazer. Mais uma coisa é fato. Não dá para você viver o tempo inteiro, a sua vida inteira, simplesmente tentando conseguir andar em paz aí dentro. Passar o tempo inteiro fazendo isso, quando a gente já devia estar alcançando outras pessoas. Amém? Nós precisamos nos desenvolvermos. Amém? Passa para a próxima fase. Outra coisa que é muito importante, queridos, é que nós não podemos camuflar egoísmo com paz. Você toca o terror em uma determinada situação, mas você está muito divo, porque você está tranquilo. Aí você vira para as pessoas e fala assim, eu estou em paz. Sabe por quê? Porque a situação você manipulou para te beneficiar. Então, na verdade, você está confortável porque te beneficia. Mas não era paz. Queridos. Tem dia que Deus pega a lupa e põe assim em você e em mim e fala, isso aqui está errado, Thalita. Isso aqui não é assim. E aí todo mundo olha para você e vai ver pleno. Mas não é pleno de paz, é pleno de zona de conforto. Só que às vezes a gente, como cristão, a gente se camufla, querida. Mas lembra que eu falei que ele vê o que acontece aqui, mas ele sabe o que passa aqui? Não adianta fazer a cara de paisagem de, para mim está tranquilo, eu estou em paz. Glória a Deus. Te amo, papai. Isso é maravilhoso. A gente não pode mascarar sentimentos mesquinhos com algo tão profundo e perfeito quanto a paz de Cristo. Nós não podemos fazer isso. Isso é uma obra da carne chamada feitiçaria, que significa manipulação. E nós não manipulamos as pessoas. Quem faz isso é o diabo. E ele não está precisando de ajuda. Ele sabe fazer bem o papel dele. Amém? Aleluia. A Bíblia fala, queridos, que Deus é um Deus de paz. E você não precisa abrir Romanos 15, 33 diz, o Deus da paz seja com todos vocês. O Deus da paz. Então, tacar isqueirinho e deixar o negócio pegar fogo, não é uma coisa de um Deus da paz que você carrega. Amém? E aí, tem esse versículo aqui, é bom vocês abrirem, porque ele serve como base para você entender que você precisa sim ser um pacificador. Mateus 5, 9. Voltei para a NVI, tá? Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Pacificadores poderia ser substituído aqui, aqueles que amam a paz. Bem-aventurado aqueles que amam a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Sabe, a pessoa consegue identificar que você é filho de Deus simplesmente porque você ama a paz, você carrega a paz e você faz de tudo para instaurar paz e não caos por onde você passa. Isso é característica de filho de Deus. Aleluia. Deus é um Deus de paz e vão nos identificar como filho quando a gente estiver agindo como Ele age. Porque Ele não age trazendo caos. Ele age trazendo paz. Não viver em paz não é uma coisa sem importância, querido. Não é.
Você não pode banalizar, nem você não ser um promotor de paz, quanto você viver sem paz, porque, que nem eu falei, teve um preço muito alto para que a gente tivesse uma vida de paz. É um benefício muito grande. E você não vai conseguir ser um pleno cristão, agir plenamente com base na palavra, se você não tiver uma vida em paz. Não vai. Porque junto com a paz, ela vai levando a paciência, ela vai levando as outras coisas, e a sua vida vira um caos. Então, não adianta falar assim, não, Thalita, é um problema, mas eu estou aqui segurando. Você quer pegar minha mochila também? Vou carregar. Está confortável carregar a sua? Tem mais alguém aqui que quer dar mochila? A gente não foi feito para isso, queridos. A gente não foi feito para ficar segurando os problemas quando a gente precisa segurar vidas. Você está focado aqui, eu tenho um problema, a pessoa precisa ser salva aqui, eu tenho um problema. Olha para o lado. Talvez se o nosso olhar estivesse no lugar certo, a gente olhar para o problema e falar assim, você é pequeno, Deus resolve, vem cá, pessoa. E o problema é pequeno porque, para Deus, não tem probleminha, Ele resolve qualquer um. Nós não podemos, queridos, ficar achando que é normal. Não, o problema é meu, e ficar patinando nas mesmas coisas a vida inteira, sem olhar para o lado. Rejeitar ou não andar em paz é viver uma vida que Deus não deseja para você. Porque se Ele não desejasse paz, Ele não seria um Deus de paz. Jesus não seria o príncipe da paz. O fruto do Espírito não teria paz. Você rejeitar uma vida em paz é rejeitar a vida que Deus tem para você. A qualidade de vida que Ele te propõe. E nós não vamos fazer isso. Amém? Nós temos paz. Agora, você sabe que ser pacificador vai exigir esforço de você? Vai. Vai exigir esforço. Em 1 Pedro 3:11, diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Sabe, querido, que você tem que buscar alguma coisa com perseverança, significa que requer uma certa motivação aí. Não é verdade? Porque o que é facinho, você não precisa ficar perseverando muito. Mas fala, busque a paz com perseverança. E o busque requer empenhar-se em, pedir enfaticamente, exigir algo de alguém. Então, nós precisamos exigir isso da gente. Que a gente busque a paz. Sabe por quê? Porque tem hora que é gostoso você falar assim, não vou me envolver, não. Resolve aí. Mas quem busca a paz não faz isso. Então, você vê uma pessoa que já está começando uma discussão. Não estou falando para você ser intrometido, amém? Porque daqui a pouco está tendo um problema lá, não é seu, não está nem perto de você. Você fala, peraí, vem cá. Aí não vão querer o nosso Jesus, né? Não pode. Então, não é ser intrometido. Mas se estiver perto de você, for da sua alçada, a gente não vê e deixa o circo pegando fogo e não faz nada, queridos. Porque a gente precisa se esforçar para que essa paz seja instaurada. Amém? Lembrando que essa paz está em nós, não está naqueles. Então, se alguém tiver que fazer esforço, querido, não vai ser quem não tem paz para pôr a paz, vai ser quem tem. É que nem criança. Às vezes acontece alguma coisa em sala de aula. E eu vejo meus professores irritados. E eu falo, calma. Quem é o adulto da situação? Ele não está. Ele, por mais que ele fez de propósito. Ele é criança, ele não entende, ele não tem o pleno entendimento. Quem tem? Nós que somos adultos. Vem cá, sai para cá, traz a criança para mim, eu converso com a criança e a gente resolve. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso com a gente. Quem é que tem a paz? Quem é que tem? É quem vai buscar fazer o negócio acontecer. Amém? Aleluia. Ser um pacificador vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto e não deixe simplesmente o circo pegar fogo. Vai requerer. Outro versículo que vai falar sobre isso, Romanos 12, 18, 19.
E esse também, se você puder abrir ou grifar na sua Bíblia, é bem importante. Romanos 12, 18 e 19. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de quem? De você. Então, de mim. Se possível, naquilo que depender de você, vivam em paz com todos os homens. Mantenha a harmonia. Cultiva. E um dos significados que eu achei incrível é fazer a paz. Não importa se não tem. Quem faz a paz chegou. No que depender de mim, onde quer que eu esteja, eu vou fazer o possível para a paz acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Isso vai fazer, queridos, as pessoas verem a diferença nas nossas vidas. Você pode fazer a paz. Você precisa aprender. E eu preciso aprender. E é um trabalho bem árduo na nossa vida. O cuidado com a nossa comunicação. Nós precisamos ter uma fala pacificadora. A nossa fala não pode agredir as pessoas. Tem Provérbios 15, 1 e 2 diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. E eu achei interessante aqui que a primeira parte, ela fala que a palavra branda, a palavra tranquila, ela vai acalmar o caos. Mas sabe, a segunda parte fala assim: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente. Nós precisamos ter uma fala sábia para tornar o conhecimento que nós temos da palavra e de Cristo Jesus atraente para as pessoas. Elas precisam ser atraídas. E vai ser com palavras brandas e com sabedoria que a gente vai atrair essas pessoas. Aleluia. Sabe aquela coisa de quando você tem um professor na escola que ele ama muito a disciplina que ele dá e que você nem gostava daquilo, mas começa a ter uma curiosidade? Aí você começa a ficar mais aberto. Quando termina o ano, você fala: biologia. Eu amo biologia. Por quê? Porque ele te atraiu para o conhecimento dele. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Amém. Aleluia. Se você amar a palavra, queridos, e você expressar ela, não tem como as pessoas não ficarem curiosas para entender o que você está amando. Amém. Aleluia. E por fim, queridos, mas não menos importante, nós precisamos ser pacificadores na nossa casa, no nosso lar. Às vezes a gente está num ambiente porque a gente tem intimidade com as pessoas, aí a gente fala de qualquer jeito, a gente trata de qualquer jeito. Fulano me conhece. Sou assim mesmo. Sabe, queridos, que as pessoas que a gente mais tem intimidade, normalmente são as pessoas mais especiais para a gente? E por que a gente vai dar para as pessoas que são mais especiais a nossa pior parte? Não faz sentido o que nós fazemos, às vezes, na nossa casa. Sabe outra coisa bem específica que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? A gente fica assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, no período que você está, para sua casa servir ao Senhor, você trata todo mundo muito bem, você é a própria expressão de Cristo. Quando a pessoa vem para a igreja e você fala: ufa, agora acabou a parte, agora eu posso ser eu mesmo. Nós não podemos, queridos, massacrar as pessoas que nós mais amamos, porque em casa eu não preciso trazer um ambiente de paz, não. Seus filhos não podem ser educados no ambiente de caos, porque eles vão achar que isso é normal. E você está achando muito bonito enquanto é você que está fazendo. Agora eu quero ver alguém fazer com a sua filha. Eu quero ver alguém fazer com o seu filho. Se você vai achar tão legal e tão bonito assim. Mas se a gente não mudar a nossa atitude, pode ter certeza que é exatamente esse comportamento que ele vai procurar, ou que ela vai procurar quando ela casar. A nossa casa precisa ser um ambiente de paz. Paz. Amém. Sabe, queridos, eu sei que talvez não seja aquela palavra
cheia de glória a Deus. Mas é uma palavra que o Espírito Santo não vai te deixar esquecer. Você pode ter certeza, porque eu sei como eu oro. Se você não orou para não esquecer, eu orei. Sabe? É muito bom, queridos. A gente vinha aceitar Jesus e nós falamos para as pessoas: ei, agora você pode ter uma vida de paz. E a gente esquece que essa vida também é para nós. A gente comemora aqui. Aí você passa pela porta ali, você pega o seu problema de volta. Não é isso. Você pode se colocar de pé, queridos? Aleluia. Aleluia. Pai, como é bom, Senhor. Como é bom estarmos num ambiente que nós podemos ter o nosso coração friamente analisado. Olhar para onde nós precisamos da sua palavra. Para onde nós precisamos mudar alguma coisa. Não é um ataque, queridos, é um cuidado. É um zelo. É um zelo. E eu gostaria que nesse momento você fizesse a sua oração. Ore, fale com o Senhor. Aquilo que saltou ao seu coração da palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo te mostrou alguma pontinha, ou várias pontinhas, que precisam ser tratadas, redirecionadas. Ore para que você tenha estratégias para resolver. Porque você tentar fazer sozinho, agora que você identificou, também não vai dar certo. Mas Ele tem a solução. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós temos a convicção que a paz já está em nós. Obrigada, Pai, porque o diabo não vai roubar essa paz. Nós não vamos deixar ela esvair pelas nossas mãos, Pai. Mas nós compreendemos e nós vamos usar essa paz, Pai, no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós vamos usar, Senhor, de palavras mansas, dóceis, amáveis com as outras pessoas. Nós vamos ser bons pacificadores, Pai. Nós seremos bons pacificadores. Por onde quer que nós venhamos passar, Pai, nós não vamos levar desavença. Nós não vamos levar divisão, Pai. Mas nós vamos buscar unidade naquilo que depender da gente, Pai. A paz vai acontecer. Ela será estabelecida nos lugares. Pai, obrigada pela consciência que nós temos o Espírito Santo. E onde quer que a gente entre, Ele está conosco, carregando essa atmosfera, Pai. Onde pessoas vão ser atingidas, onde circunstâncias vão ser mudadas. Ainda que a gente nem sabe, Pai. Nós não precisamos saber, nós precisamos ter consciência daquilo que nós carregamos. E as situações, elas vão ser mudadas, Pai. Porque a paz está em nós. Nós somos os portadores dela, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por muitos testemunhos de pessoas que foram impactadas, circunstâncias que foram mudadas. Porque os meus irmãos estavam lá. E eles carregam a paz. E eles são pacificadores. Obrigada, Pai, porque vai ser uma marca da nossa igreja sermos pacificadores, Pai. Por onde quer que nós venhamos passar, as pessoas vão falar: você é do Verbo da Vida? Nossa, que legal, a sua igreja é assim, é assado. Nunca com divisão, nunca com contenda, Pai. Nunca trazendo ira e ciúmes, mas tranquilidade e paz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha entrado nesse lugar, queridos, e você nunca tenha ouvido algo semelhante. Talvez você tenha entrado nesse lugar e você fala: eu não consigo viver essa paz. E eu vou te dar uma notícia. Se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa paz, ela é praticamente impossível para você mesmo. Porque quem nos dá essa paz é Cristo. E nós precisamos, a Bíblia fala que nós precisamos, que nós precisamos crer com o nosso coração e confessar Jesus com a nossa boca. Aleluia.
Nós precisamos, queridos, falar aquilo que o nosso coração está ardendo. E se você entrou aqui, você nunca fez essa oração, eu convido você a ter uma atitude ousada hoje, corajosa. Você precisa ser corajoso para sair da onde você está. Porque a oportunidade, às vezes, nós temos umas oportunidades que são tão ruins, mas a gente não pensa direito e só vai. Mas essa oportunidade, ela não é ruim, ela é boa, ela pode mudar a sua vida. Então, eu preciso que você entenda que vai ser a ousadia mais fácil que você vai ter na sua vida. Porque depois dela, é um você para outro depois você. Nunca mais a mesma pessoa. Nunca mais a mesma pessoa. Como eu falei, Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu porque ele olhava para você e ele não te via como mais um, mas ele te via como alguém especial. Você é importante. Não importa se desde que você nasceu, você ouve coisas contrárias. As pessoas não te dão crédito. Não importa, Jesus te deu crédito. Como eu falei no início da ministração, Deus te aceitou. Ele falou, vem. Não, Thalita, mas eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Sabe que a gente toma remédio enquanto está doente? A gente não melhora para depois procurar o médico? É o médico que está aqui. É ele que vai te ajudar na mudança. Amém. Então, querido, se você está aqui e gostaria de fazer essa oração, eu peço que você levante a sua mão. Nós gostaríamos de orar com você. Se tiver alguém, por favor, levante sua mão bem alto. Não precisa ter vergonha. Não precisa. Do mesmo jeito, queridos, você ainda pode ficar pensando, ainda dá tempo, amém? Se você quer vir, seu coração está ardendo para vir nessa oração, queridos, saia do seu lugar e venha. Mas se você também, por algum motivo, já fez essa oração antes, mas se afastou dos caminhos do Senhor, nós não queremos saber o motivo, queridos. Nós só queremos que você volte para a nossa família. Nós só queremos o seu retorno. E como eu disse, é a mesma circunstância. Ah, mas eu estou em tal prática. Só volte. Só volte. Se tiver alguém aqui que quer fazer a oração de reconciliação, levante sua mão. Aleluia. Amém, queridos. Creio que essa palavra era para os crentes mesmo. Para os filhos. Aleluia. Se você nunca foi batizado com o Espírito Santo, você ainda não ora em outras línguas, você não fez essa oração para ser batizado pelo Espírito Santo, vem aqui à frente, nós vamos impor as mãos sobre você e você vai ser batizado. Tem alguém? Queira batismo no Espírito? E por fim, queridos, cura. Cura é que nem a paz. Não é para você ficar carregando doença. É para a gente viver na plenitude. Fazer todas as coisas. Amém? Tem alguém aqui que precisa de oração para cura? Se tiver, pode vir. Nós vamos orar por vocês. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada
aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Ele torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia. Aleluia. Queridos, o Senhor pode fazer. Toda vez que chega um pedido de oração em nossas mãos, o Senhor pode fazer. Samira, ela está com 9 anos e está com tumor no cérebro. O Senhor pode fazer, queridos. Pai, obrigada pela vida da Samira. Obrigada, Pai, por ela sendo tocada nessa noite pelo Senhor. Obrigada, Pai, porque esse tumor ele vai sair, ele vai secar, ele vai sumir. Nós declaramos, Pai, plena saúde para Samira, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que não ficará sequela nenhuma. Nós declaramos, Pai, que ela não precisará passar por tratamento nenhum que vai trazer sofrimento, mas a cura, Senhor, chegando em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, exames com novos resultados, em nome de Jesus. Samira, você é curada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu fui no Verbo Shop pegar algumas indicações de literatura. Você pode se assentar. E eu tentei pegar para todos os tipos de leitores. Tem leiturinha, leitura e leiturona. Tem de todo tipo. E tem também de vários aspectos que nós tocamos na nossa ministração hoje. Então, se algum tópico te chamar a atenção, passe no Verbo Shop, que é aqui ao lado, e adquira o seu livro, amém? Esse aqui é a leiturinha. Não culpe Deus, amém? É uma leiturinha rapidinho para você ser edificado, compreendendo como combater o bom combate da fé. Essa aqui é a leitura média. E se você gostar de uma leiturona, totalmente pago. Esse é do Rick Renner, os outros dois do Kenneth Reagan. Amém? Então, não deixe de passar no Verbo Shop, adquirir seu livrinho e continuar sendo edificado. Amém? Aleluia.